O filósofo Herder, no seu ensaio sobre a origem da linguagem, ele postula uma coisa interessante, né? Que originalmente o homem teve um ponto em comum com os animais, entre outros pontos em comum, mas é um ponto em comum essencial, que é a linguagem. Não é? A linguagem humana, ela tem uma essência animalesca, que é justamente a essência sensível, aquilo que nós conseguimos, segundo o filósofo, né, alemão, aquilo que nós conseguimos transmitir através de uma linguagem universal, podemos dizer assim, que é o grito, a interjeição, o suspiro, enfim, tudo aquilo que denota sentimento, né, tudo aquilo que indica a criatura sensível. É interessante essa visão do Herder, não vou me aprofundar nela aqui, mas um ponto que é interessante é que a essa linguagem natural, o ser humano sobrepõe uma linguagem artificial, que é a nossa linguagem, digamos assim, cotidiana, das convenções, mas essa linguagem artificial é marcada pela linguagem natural, como uma espécie, não exatamente de origem, mas como uma espécie de configuração inicial. A angústia da própria existência, ou da fisicalidade, ou da maneira como o mundo se coloca diante de nós, essa angústia, ela também é expressa por interjeições, por essa linguagem natural, que é a linguagem quase do grito ou do suspiro. Mas o escritor, o criador, o demiurgo, ele aos poucos ele impõe a sua própria vontade a essa massa mais ou menos amorfa, essa nuvem de informações desencontradas, expressas através, em geral, através desses, digamos assim, dessa sonoridade de desespero, de angústia, e ele vai moldando, né? Digamos assim, nesse processo, né, de construção a partir de um molde muito amorfo, se chega a, eventualmente, verdadeiras cartografias do espírito, né? Complexas, articuladas, intrincadas, instigantes. Essas cartografias do espírito é o que a nossa coleção Narrativas Angustiantes, o almanaque anual, sempre, né, financiado através do Catarse, se propõe a captar, não é? São as cartografias da alma, diante dessa angústia, né, de formar o mundo, né, que nós captamos cotidianamente, e que, se fôssemos tentar dotar esse mundo de uma expressão única, de uma expressão quase natural, dessa linguagem natural que o Herder menciona, seria um grito contínuo de terror. A primeira molde, a primeira estrutura que conseguimos, digamos assim, captar a partir de alguns autores contemporâneos, pouco conhecidos no Brasil, mas de uma cepa clássica ou de uma cepa complexa, de uma cepa única, foi O Destino, lançado ano passado, Narrativas Angustiantes tomo 1. Este ano, oferecemos aos nossos leitores, apoiadores do Catarse, interessados no conhecimento dessa cartografia da alma humana, o tomo 2 das Narrativas Angustiantes. Se o primeiro tomo versou sobre o destino humano, né, essa concepção originária que moldou a visão de mundo humana desde praticamente o momento em que a religião surgiu, né, no mais primitivo da humanidade, no mais ancestral da humanidade. Agora nós vamos falar de um outro, digamos assim, de um outro processo essencial humano, que está aí desde praticamente as primeiras momentos em que a humanidade se formou, que é o ritual, a repetição de um mesmo processo, com a intenção que essa repetição fortaleça esse processo e se chegue a um resultado final, não é? Seja esse resultado final a destruição de um inimigo, a melhoria da colheita, a melhoria da reprodução da tribo ou da pessoa, enfim, qualquer que seja o objetivo. Aqui nós vamos ter rituais, e cada um desses rituais é espicaçado de elementos únicos dessa complexidade inerente a essa ideia de repetição com uma finalidade, não é? E essa
ritualística é o nosso objetivo aqui, e é o que vocês vão ter com o tomo 2 das narrativas angustiantes.